Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula aí hoje de geografia, continuando com a questão dos minérios, só que a gente vai falar um pouco mais específico dos minérios do Brasil e dos solos brasileiros, algumas características físicas. Então, vamos começar a aula de hoje. Vou começar aqui com os slides. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os recursos minerais do Brasil, né? Quais são os principais minérios, a importância econômica também, algumas questões ambientais que acabam ocorrendo, né, por conta da mineração. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas características e, na segunda parte da aula e final, um pouquinho das características dos solos brasileiros, né? Quais são os principais solos existentes aqui e quais as características de fertilidade, questões ambientais também, né, de degradação. Vamos lá. Então, a gente vai falar primeiramente dos recursos minerais no Brasil, né? Depois do quadrilátero ferrífero, que aí é especialmente falando de Minas Gerais, né? Que foi a principal região de minério aqui, a gente volta lá na história, desde os tempos históricos, né? Algumas cidades, a exploração mineral já vem ocorrendo desde o nosso tempo de colônia. E, por último, sobre os solos aqui do Brasil. Então, falando dos recursos minerais, né? A gente faz uma diferenciação para até entender pela questão geológica, né, de relevo. Por exemplo, onde aqui no Brasil tem a predominância dos escudos cristalinos, a gente tem também a predominância, então, dos minerais metálicos, tá? E nas bacias sedimentares, no Brasil, a gente tem o predomínio dos combustíveis fósseis. São dois tipos de extração em diferentes tipos de relevo. Então, fiquem atentos, tá? Que algumas questões, eles podem fazer o quê? Colocar escudos cristalinos e dizer que nele é favorável à exploração de combustíveis fósseis. E nas bacias sedimentares de minerais, tá? Eles podem fazer essa pequena diferença, se vocês não notarem. Então, prestem bem atenção ao que cada um se vincula, tá? Escudos cristalinos aos minerais metálicos, combustíveis fósseis, bacias sedimentares, tá bom? É a relação do relevo, né? Geomorfologia, geologia e a questão mineral, de minérios. Aqui a gente vem com um mapinha para falar dos principais recursos minerais e combustíveis fósseis no mundo, porque isso dá uma dimensão para a gente até econômica também e de conquista de territórios, de conflitos, né? Que muitas vezes a gente, assistindo os noticiários e vendo o que está acontecendo no mundo, a gente acha que determinado conflito é por uma razão estritamente religiosa, né? Um certo ataque, e a gente tem que entender que muitas dessas questões, na verdade, têm um fundo econômico, a maior parte delas. Só que a desculpa, às vezes, é uma questão ideológica, religiosa, enfim. Depois, se vocês quiserem, vocês param um pouquinho e prestam atenção em cada detalhe, né? Não vou aqui falar de tudo, né? Mas, assim, a gente vai aqui falar dos principais e de algumas coisas mais importantes em relação a essa questão dos recursos minerais e combustíveis fósseis. Então, a gente tem aqui, ó, dos fósseis, principalmente, que são os que têm causado grandes guerras no mundo e que não são tão ditas assim, né? Não são tão claras. A gente tem petróleo e gás natural, olha onde é que ficam as jazidas, né? Então, a gente tem nessa região aqui, que é de grande conflito, né? Principalmente dos Estados Unidos, com esse território, né? Com a questão da África também, que é explorada em vários tipos de minerais e é um continente tão pobre. Então, é interessante a gente entender, né, qual a razão desses conflitos, dessas conquistas, né, desse neocolonialismo, tá? Então, é a relação aqui da parte física da geografia com a parte humana, né? Porque através das questões físicas e de recursos naturais, a gente consegue entender algumas questões até geopolíticas também, né? Então, só um adendo para vocês entenderem. E aqui a gente tem os principais fluxos de comércio de petróleo, né, de onde vem para onde vai, então, os principais portos aqui dessa região para os grandes países, né, os países desenvolvidos. Fluxo do carvão, né, de onde vai para onde vem também. Carvão tem sido até menos pela questão da sustentabilidade, né?
porque a gente tem que transformar esses combustíveis fósseis, eles estão tendo uma tendência de ser trocados, porque são combustíveis que têm um fim, né? Eles não são infinitos e provocam alterações na atmosfera e tudo mais. A gente tem acompanhado bem, principalmente nos últimos anos, nessa discussão ambiental, empresas que ainda utilizam certos tipos de combustíveis, elas já não estão tendo tanto mercado, né? Porque as pessoas, a sociedade no geral já estão exigindo que tenham responsabilidade ambiental, tá? Mas isso, claro, é uma mudança a longo prazo. Então, aqui a gente entende bem como é que são esses fluxos, né? Onde é que tem mais diamante, vê aqui na África, né? E o Brasil, né? Voltando para a questão brasileira, a gente vê que a gente tem uma boa também diversificação, tá? E que atende alguns mercados, certo? A gente vai falar um pouquinho mais na frente do mercado brasileiro de minérios, para onde vai, tá bom? Então, os minérios no Brasil, né? Então, a gente tem a divisão dos minérios, né? Que são basicamente entre os metálicos e os não metálicos. Dentro dos metálicos, a gente tem a divisão dos ferrosos e não ferrosos, tá? E os não metálicos. Porque quando a gente pensa em minério, a gente vai muito para ferro, né? Muito para essa questão ferrosa, né? De ferro. Mas existem outros tipos também de mineração que são diferentes. Por exemplo, em Maceió, a gente tem que no trabalho passado com vocês de recuperação, eu coloquei um documentário a respeito da extração da salgema, que aí é mais para a questão de cloro, de plástico, e o dano ambiental urbano que essa empresa causou com a deterioração dos bairros, totalmente, vários bairros viraram fantasma no meio da cidade, né? As pessoas tiveram que evacuar à força e está tendo problema com indenização porque eles estão pagando abaixo do preço. Então, entendam como essa questão mineral ela é importante no mundo e causa tantos problemas, né? Outro caso aqui no Brasil, um pouco mais antigo, mas que o impacto tem até hoje, que é a questão em Minas Gerais, né? A questão de Brumadinho, da outra anterior também que a Vale causou. Então, assim, a gente é um problema muito atual e existente no mundo inteiro, né? Essas mineradoras, elas sempre causam algum problema. Então, apesar de ser um assunto muito físico, ela tem uma relação muito íntima com a questão social e ambiental. Então, é um tema bem interessante que provavelmente nas provas de vestibulares e Enem, eles vão abordar de alguma forma, contextualizando provavelmente com as questões sociais, econômicas e ambientais. Então, vão fazer a relação física com as questões ambientais e sociais e uso de mapas. Provavelmente eles vão usar mapas para fazer essa relação e distribuição dos minérios no Brasil e os impactos também. Normalmente são questões bem contextualizadas, tá? Então, prestem atenção que dos minérios existem os metálicos e os não metálicos. E os dois tipos, o seu tipo de exploração pode causar problemas ambientais, tá bom? E aí, falando agora de alguns termos mais técnicos, né? Quando a gente fala de jazida, né? O que é a jazida encontrada? São os minérios que estão dentro da rocha, que podem ser viáveis para exploração. Só que eles só são viáveis para exploração se eles estiverem em grande quantidade, que são pelo menos 30% da sua composição. Então, muitas vezes um lugar tem muito minério, diversificação, mas não tem a capacidade, a viabilidade econômica, tá? Porque a quantidade é pouca, ele tem que ser uma quantidade pelo menos a 30%. Então, vários lugares que, apesar de terem minérios, eles não são economicamente viáveis, tá? E a mina já é a jazida realmente comercialmente explorada, tá certo? E aí tem que ter todo o cuidado ambiental, tem que ter a responsabilidade, tem que ter os cuidados, que isso não tem acontecido com as empresas no Brasil que se instalam aqui. Normalmente, por quê? Porque existe uma flexibilidade muito grande, muito frouxa, né, das leis ambientais aqui no nosso país, infelizmente, e isso não tem melhorado, só tem piorado, principalmente ultimamente nesse último governo. Vamos falar um pouquinho aqui agora dos minérios, né, que o Brasil tem, o que a gente é autossuficiente e o que é carente, tá? Então, a gente exporta, basicamente, ferro, manganês, bauxita, nióbio, grafita, níquel, magnésio e cal. Minérios que o Brasil é autossuficiente, ou seja, a gente tem a produção que é suficiente para o nosso consumo, para as nossas empresas, o que tem aqui. Cal, diamante, ouro
titânio, talco, cromo e cobre. E minérios que o Brasil é carente, ou seja, que precisa importar caso nossas empresas precisem, né? As empresas que se instalam aqui, enfim, demais setores da economia que precisem desse tipo de minério. Chumbo, fosfato, potássio, zinco, enxofre, carvão e prata, tá? E aí, agora falando um pouquinho mais nessa segunda parte da aula do quadrilátero ferrífero, né, que é bem conhecido aqui no Brasil em relação à questão de mineração, que é basicamente localizado em Minas Gerais, tá? Então, são cidades ali naquela região que tem grandes jazidas em minas, né, que podem ser realmente economicamente viáveis, né, para a exploração. E a gente tem um destaque principalmente por ferro e manganês nessa região, tá? 70% da produção nacional de ferro é produzida no quadrilátero ferrífero. E a gente tem a atuação da Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce, lembrando que ela foi criada no governo Vargas, tá? Era uma estatal, e aí foi privatizada nos anos 90. E aí, com a privatização, teve a expansão, alguns pontos positivos, mas em relação ao afrouxamento ambiental aqui no Brasil, é um fato. A Vale está presente em vários países, Austrália, Canadá, e nesses países os relatos de problemas são bem menores do que aqui. Aqui a gente está tendo uma frequência muito alta, né? Então, a gente percebe que tem uma questão da legislação ambiental brasileira frouxa, que é nisso que a gente tem que focar. Não é que não é para não existir esse tipo de empresa, não existir a mineração, a exploração, mas com todos os cuidados devidos, porque as populações, as pessoas têm sofrido, as pessoas morreram, né? As pessoas estão sofrendo até hoje os problemas ambientais. Aqui mesmo em Vitória, né, no Espírito Santo, a gente tem um Porto Tubarão, a gente tem um problema grande com a questão do pó de ferro, que é na cidade quase toda. E nos bairros que ficam próximos ao porto, a frequência é muito alta. Imagine isso para a questão respiratória e outras doenças que podem causar esse pó de ferro sempre no ambiente, para as pessoas que moram próximo. Então, não só no lugar que eles exploram, mas, por exemplo, no ambiente de evacuação do produto, que é no caso do Porto Tubarão de Vitória, ele também pode causar um problema ambiental de questão respiratória, por exemplo, um dos pontos, fora outras questões, tá? Então, a atenção é essa, não é que não deva existir, mas ela tem que ser regrada e colocar a população em primeiro lugar, a vida das pessoas, e não a exploração econômica, tá? E aí, falando agora um pouco da parte econômica, do Brasil em relação à sua exportação de produtos derivados da mineração, a gente tem a China como um dos principais compradores. Então, assim, a gente precisa ter uma boa relação com esse país, né? Porque como ele veio expandindo, vem expandindo há muito tempo, e aí ele precisa ele tem alguma produção mineral, mas não é suficiente, ele precisa comprar de outros países, e o Brasil é um dos principais parceiros. E a gente tem visto que essa relação ela tem sido não muito boa, né? Não muito amigável nos últimos tempos com o atual governo. Isso não é bom para a nossa economia, né? A China tem desapontado como ela é uma das grandes economias e tem desapontado como a primeira economia, né, no mundo. A gente sabe que tem uma disputa geopolítica ali pela primeira localização, Estados Unidos, enfim. E os Estados Unidos têm perdido esse monopólio aí, né? E, na verdade, a gente vê, na verdade, uma emergência de nações. Então, a vez agora é asiática. Então, como é que a gente não vai manter uma boa relação, ser preconceituoso, discriminar, como aconteceu até em relação à vacina, que é uma outra coisa, né? E isso acaba atacando também economicamente. Então, por mais que a gente tenha ideologia, nossos pensamentos, nossas críticas a certos governos, a gente também tem que pensar na diplomacia e pensar na questão econômica também, né? Não deixar nossos valores abaixo, mas também pensar no que pode ser benéfico para a gente. A gente tem a questão do BRICS, né, que está sendo deixada de lado, que é um bloco que poderia nos favorecer, que aí é um tema para outra aula, mas só se vocês tiverem curiosidade, né? Que seria um bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ainda pode ser que aconteça, né? Que na verdade essas coisas, essas relações são grandes, não é por causa de um governo que vai deixar de existir. E com esses países que são em desenvolvimento, que tem muita matéria-prima, e China, capacidade tecnológica, vem desapontando, é muito interessante para a gente também estar em parceria com essas pessoas que estão crescendo junto, né?
Só um parênteses em relação a essa questão física e econômica, né? A gente vê como tem essa relação, tá? Então, a China é um dos principais compradores do nosso minério aqui. Tem sido ainda, né? Mas precisamos melhorar nossa diplomacia com eles. Em 2013, um dado só para a gente ter uma noção da nossa potência, né? Enquanto reserva, né, de minérios, a gente é a segunda maior reserva do planeta, que só perde para a Austrália. Então, imaginem como que os outros países têm um olho para a gente, né? Como um potencial, um país potencial em desenvolvimento que pode crescer e que pode ser parceiro, já que a gente tem a segunda maior jazida, para quem quiser comprar o nosso produto e crescer com ele, né? Porque a gente sabe que os minérios, essas matérias-primas de base, elas são importantes para diversas indústrias, né? Não só as indústrias siderúrgicas, como a gente falou nas outras aulas, as indústrias de base, mas também indústrias da informática, né, de tecnologia, que tem avançado agora. Os equipamentos, os microchips e tudo mais, eles precisam de alguns produtos de matéria-prima que às vezes só tem em determinado lugar. Então, vê a nossa importância, né? Então, a gente tem que realmente retomar um desenvolvimento nacional e colocar o nosso potencial em xeque sem estar subserviente a ninguém, mas também estando ali a dispor a conversar e a comercializar os produtos nas regras que sejam boas para todos, né? Vale a reflexão. E aí, agora, a última parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os solos, né? Saindo da parte de mineração e tudo mais, indo mais para os solos, quais são as características dos nossos solos. A gente vê uma grande variedade de tipos de solo no Brasil. Isso por quê, basicamente? Porque a gente está na zona tropical do planeta, então, normalmente, essas regiões ela tem os solos mais diversificados mesmo, né? Então, o nosso clima é propício, o relevo também, a gente tem uma diversidade maior do que em regiões que são extremamente frias ou com poucas alterações de relevo e clima. A gente é um território grande, então a diversidade é grande, de lugares mais frios, mais quentes, tá? Então é muito propício para certos tipos de comércio, da variação comercial da agricultura, no caso, né? A gente tem um predomínio no Brasil do latossolo, 58%, e a argissolo, 13%. Do latossolo, quais são as características principais? Então, é um solo basicamente mais argiloso, é antigo. Lembrem lá do relevo, das questões das placas tectônicas, tudo no Brasil relacionado à geomorfologia, não geomorfologia, mas geologia mais, é antigo. Então, predomina sempre assim, o solo antigo, porque foi formado há muito tempo, né? A questão, a gente tem uma influência muito grande da erosão, né, ao longo do tempo. Então, o solo ele foi sendo construído com as modificações de vento-água, não tanto pela questão vulcânica, por exemplo, tá? O argissolo, quais são as características principais? É um solo basicamente mais profundo que o latossolo, mas também é tão pobre em nutrientes quanto o latossolo. E aí você vai perguntar, professora, mas como assim? Questão da agricultura e a gente é pobre em nutrientes. Por isso a importância da tecnologia e do manejo, né? Novas tecnologias para que a gente possa usar os solos de uma maneira mais sustentável, que um menor espaço produza mais, tá? Mas os nossos solos, cada um tem as suas características e eles têm as suas pobrezas em nutrientes. Mas se adequando e fazendo as devidas alterações, a gente consegue produzir sim, até porque somos um dos maiores produtores de matéria de agricultura, de soja, enfim, dessa parte de agropecuária no mundo, né? A gente é muito importante na economia mundial como exportador desses produtos primários. Aqui um pouquinho de mapa, né, para a gente dar uma olhada, então a gente vê quais são os tipos de solo. Obviamente a gente não vai aqui falar de cada um deles, mas vejam como com o conhecimento da geografia física, a gente vem cada vez mais, lembra lá do Ross, né, do Jurandir, que ele foi especificando mais. Então, com a especificação da ciência, né, a gente tem cada vez mais entendido as diferenças regionais, locais, e aí envolve clima, relevo, tá? E dentro, por exemplo, dos argissolos, latossolos, que são os mais importantes, também tem as suas variações dos tipos de vermelho, né? Que aí por cor acinzentados, tá? E aí cada um é um tipo diferente, tá bom? É só para vocês terem uma dimensão da variedade de solos e cada um precisa de uma técnica diferente para produzir.
em cada um é melhor para a produção de determinado produto ou não. Então, agora falando um pouquinho da questão ambiental, para finalizar a aula. Então, os solos, a gente vê a questão da preservação e degradação. Muito da degradação vem pelo uso inadequado, né, de produtos químicos que não são adequados. A gente entende que os solos florestais são normalmente inadequados à produção alimentar, mas parece que isso não está na cabeça dos grandes gestores. Eles acham que derrubando mata, principalmente a floresta amazônica, é mais vantajoso, e não é. A floresta amazônica ela é muito mais economicamente viável, inclusive, se ela estiver de pé. Grandes remédios, né? Pela variedade que tem de plantas, dos próprios animais, né? De venenos de animais que podem servir para determinada doença, para fazer soros, enfim. Ela é muito mais rentável, não só sustentavelmente em pé, como economicamente também, mas para a cabeça dos gestores é muito difícil isso entrar. E também tem o interesse econômico, eles recebem um incentivo dos grandes proprietários que dão dinheiro para que eles aprovem essas leis de facilidade de degradação ambiental, de queda das florestas, né? Como eu falei, então, tem que usar técnicas adequadas de manejo para que uma pequena área produza muito, não precisa de grandes territórios para produzir. Com a tecnologia de hoje, às vezes um pequeno espaço, mas com uma técnica adequada de manejo, a gente consegue produzir bem mais, né? Então, é aliar a tecnologia. Só que a tecnologia é muito cara para a gente tem que comprar fora. Daí o incentivo em pesquisa e ciência no nosso país, para que a gente possa produzir aqui, ter a tecnologia brasileira para aplicar na agropecuária, por exemplo, e em outros setores industriais. O problema maior no Brasil é a questão da erosão dos solos, né? Tanto a natural, que demora mais tempo, como a ação antrópica, que aí essa realmente é pouco tempo, devasta, e para voltar, às vezes demora muitas décadas. Não é tão fácil assim, destruir um solo hoje, amanhã ele vai estar bom. Então, a gente vê que precisa ter uma proteção vegetal, que muitos proprietários também não entendem, né? Em qualquer propriedade, seja ela pequena ou grande, ela precisa ter uma proteção vegetal, principalmente se passar um riacho, um córrego ali, que aquilo ali vai melhorar a sua produção com o tempo, né? O seu solo não vai ser tão degradado. Não é destruir tudo e só plantar o que quiser, né? Então, daí o conhecimento, a técnica, a importância. A gente tem um problema por conta da erosão desses solos, do assoreamento dos rios também, então é uma consequência secundária. Um outro problema em relação aos solos, a agricultura de irrigação, ela pode provocar salinização dos solos, salinização dos solos. Isso já aconteceu em alguns outros lugares do mundo, e no Brasil, principalmente no semiárido brasileiro, por falta de acesso às técnicas adequadas. Esse solo pode ficar totalmente improdutivo, né? Porque só se joga água, irriga de qualquer jeito, não é bem assim. São solos especiais com algumas questões de salinização, tendência à salinização, então não é só irrigar, tá? Então, são cuidados técnicos, mas que, infelizmente, o Brasil ele não tem investido nessa tecnologia. A gente tem a Embrapa, tem sido muito importante, mas com essa retirada de investimentos na pesquisa, na educação e pesquisa, a tendência é que não tenham tantos recursos, ficam apenas os recursos privados, que são bem específicos, que só pensam a curto prazo e não a longo prazo. Tá? Então, a gente tem aqui o problema da desertificação, né, no mundo. Então, aqui no mapa tem os riscos de desertificação, risco muito alto, vejam aqui que é na região semiárida do Brasil. Tá? Ela tem uma potência muito grande, mas se for bem feita, porque é um clima semiárido, seco, quente, então a tendência a ficar desértico é muito alta. Risco alto, né, aqui, e moderado, tá? É só para vocês terem uma visão. Então tem que ter cuidado nessas regiões, são as regiões mais secas, né? Aqui na Austrália, só aqui no iniciozinho, mas mais nessas regiões tropicais, né? E isso pode ter um impacto global, né? Não é tão só local, não é só de solo, pode interferir no clima. Enfim. Aqui tem um textinho que é para você, está no livro didático, tá? Mas aí eu vou mostrar aqui, para a gente fazer uma reflexão social também dessa parte física, né? Então, aqui é uma proposta para vocês, né? Eu só vou ler o texto e as questões vocês respondem e a gente discute depois em sala, né? As respostas. E aí, para a gente fazer essa relação entre a parte física e social ambiental.
Leia o texto e responda as questões a seguir. Ouro Preto e a maioria das cidades do ouro permaneceram por mais de um século mergulhadas em bases econômicas muito frágeis. 3 fatores deverão ser aqui considerados para explicar por que Ouro Preto e todo o seu acervo como patrimônio histórico foi preservado. Primeiro, pelo fato de não ter se estabelecido nesta região as grandes lavouras monocultoras que passaram a se implantar no Sudeste brasileiro, como a da cana-de-açúcar e a do café no início do século XIX. Segundo, pelo fato de ter exercido a função político-administrativa de capital de província até alguns anos após a proclamação da República Brasileira, em 1889, função, de certa forma, compatível com todo aquele acervo arquitetônico. Terceiro, por ter sobrevivido às investidas da industrialização que se fortalecia nas cidades do Sudeste brasileiro. Então, ele está falando especificamente de Ouro Preto, né, uma cidade histórica, né, mas que tem um histórico também de mineração, e aí por que foi preservado a questão patrimonial cultural. E aí, façam umas pesquisas também para poder responder por fora, né, para entender da questão da história, da estrutura geológica. No livro também tem algumas complementações, tá? Então, vamos tentar entender por que Ouro Preto continua sendo preservado e, ao mesmo tempo, foi tão importante para a época da mineração brasileira, tá bom? Vamos falar um pouquinho de história, conversando um pouquinho com a história, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada. E vou finalizar aqui. Até a próxima. Fiquem bem.